Vamos para mais um exemplo aqui nas nossas explicações sobre equilíbrio aí bidimensional. Nós temos uma barra aqui, uma barra AC, onde essa barra sustenta duas cargas de 400 newtons, aplicadas no ponto E e no ponto D. E no ponto B eu tenho uma corda que está tracionando essa barra contra seus dois pontos de apoio aqui, ó, sobre uma parede aqui, um ponto na vertical, e contra o solo no ponto A. E o ponto E aqui, o ponto C, está empurrando aqui contra a parede, aqui contra uma fixação vertical aqui. Observe que no ponto A e no ponto C eu tenho dois apoios aí de primeiro gênero, que pode ser um rolete, que pode ser uma superfície basculante, pode ser o contato da barra com uma superfície sem rugosidade. E aí então nós vamos estabelecer o diagrama de corpo livre. Quem é o importante disso aqui? O importante desse conjunto aqui é as barras, é a barra AC. Essa barra que é a barra importante para a nossa análise. E aí nós temos o ponto E, o ponto B e o ponto D. Observe que nós precisamos determinar algumas informações antes aí, que não é dado no nosso problema. Por exemplo, esse ângulo θ. Ok? Essa dimensão, nós temos que determinar ela. Como é que eu determino ela? Observa que eu tenho um triângulo que é formado a partir do ponto B, tá ok? Com a corda e o solo aqui, ó. Então, se eu determinar essa altura, eu sei que essa distância aqui, ó, é a diferença dessas duas distâncias. Então, como é que eu determino essa altura aqui do ponto B primeiro, que eu chamei aqui de A, ó? Observa que essa distância toda aqui, ela é 500 milímetros. Ok? Ela é 500 milímetros. E essa distânciazinha aqui, ó, é 150. Se eu sei que essa distância aqui é 250, analisando esse triângulo maior, qual é essa distância aqui? Então, 500 está para 250, assim como 150 está para A, que seria essa distância. E aí, então, achei os 75 milímetros. E aí, calculando através das funções seno, cosseno, tangente, aquela que você preferir aí, você vai achar que θ tem 12,095 graus aí, ok? 12,095 graus. E eu preciso achar também a altura do ponto E aqui, ó, que não é uma altura dada em relação ao ponto A. Que distância é essa? A mesma coisa, a proporcionalidade entre esse triângulo, ou eu poderia fazer agora que eu sei essa altura, eu poderia fazer desse aqui, tá ok? Com esse menorzinho aqui, ó, que eu sei que a distância do ponto A ao ponto E horizontalmente é 100 milímetros. Ó. E aí, fazendo por semelhança de triângulo, achei a distância de 50 milímetros. Beleza. Nessa condição, voltando para o nosso diagrama de corpo livre, observe então que eu tenho no ponto A e no ponto C uma reação de primeiro gênero.
uma reação a qual tem essa restrição de liberdade é apenas em um sentido aí, em uma condição, em um dos eixos. Qual eixo que é? É em relação a seu ponto de apoio, ou seja, em relação ao ponto aonde que ele está encostando ou no solo ou na parede, seja aí na superfície que ela está tendo contato, é uma normal. Observe então que, como eu estou tendo a normal horizontal, minha superfície de contato está horizontal, a minha reação ela é perpendicular, ela é vertical. Então eu tenho uma AY. Enquanto a minha superfície de apoio no ponto C é uma vertical, minha perpendicular, minha normal, então está em X. Eu tenho uma CX aqui, uma reação C no eixo de X. E o sentido? Observa que aqui eu adotei positivo e positivo, mas poderia também ter adotado negativo, sem problema nenhum, tá ok? Como eu falei, como nós já vimos em outros vídeos, como nós já observamos no material proposto aí de leitura, observe que o sentido da reação ela é indicada por quem está analisando o problema, ok? Então, nessa condição, aqui eu adotei, poderia, como eu já falei, ter adotado na condição inversa. E também eu tenho a tração do cabo aqui, que eu também é uma reação, é uma condição de uma sustentação por um fio. É uma reação de primeiro gênero, só que ela é paralela ao elemento de sustentação. No caso aqui, como é o fio, ela é paralela ao fio. Também pode ser adotado tanto no sentido positivo quanto como negativo. A única condição que você tem que observar, como ela não está, como essa tração em B desse fio não está no eixo de X e Y, eu vou ter que decompor esse cara em uma componente BX e em uma componente BY. Se nós observarmos, pela semelhança de triângulo, ó, o ângulo que eu tenho aqui, eu também tenho ele aqui, em relação a BX, ok? E aí, então, vamos desenvolver, aplicando as equações do equilíbrio, as três equações do equilíbrio. Se nós formos observar, nós temos uma, duas, três incógnitas. E nós temos uma, duas, três equações, que seria a terceira equação do equilíbrio, o somatório de momentos em um ponto que você vai determinar no eixo Z, ok? Três equações, três incógnitas, três equações. E aí, nessa condição, então, vamos começar pelo somatório de forças no eixo de X. Observa quem são as forças no eixo de X. Eu tenho a força CX e tenho a reação BX. As reações CX e a reação BX. Então, CX mais BX é igual a zero. CX mais B cosseno de θ é igual a zero. CX é igual a menos B cosseno de θ. Lembrando que θ é 12,095. Passando agora para o somatório de forças em Y. AY 400 menos 400 mais AY menos 400 e menos BY.
Uma condição que eu não comentei, mas que é importante, fiquem atentos à posição do vetor que você determina. Aqui eu determinei que o vetor força B, a tração B aqui, ó, ela está indo para o quarto quadrante. E aí, se você se lembrar, lá, se você puxar aí nos seus alfarrápios aí, as anotações que nós fizemos, um vetor direcionado para o quarto quadrante, ele tem uma componente positiva horizontal e uma componente negativa vertical, ok? Lembre-se desse detalhe, tá? Se tivesse para o primeiro quadrante, você teria uma positiva horizontal e uma positiva vertical. Se você tivesse direcionado aqui, ó, para o terceiro quadrante, como se eu tivesse adotado que o sentido dele aqui, ó, fosse negativo, então eu teria uma componente vertical positiva e uma componente horizontal negativa, ok? Fique atento a esse detalhe. E aí, então, eu tenho que, voltando agora para o somatório das forças em Y, AY menos 400, menos BY. Então, eu tenho que AY vai ser quem? 800 newtons mais B seno de θ. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Continuando aqui, ó. Então, eu tenho minha equação 1 e a equação 2. Vamos para a equação 3. Quem é a equação 3? É a equação do somatório de momentos. Observe então agora, ó, quem é o momento. Eu vou fazer o momento no ponto B. Por que o momento no ponto B? Porque se nós observarmos, ó, nós temos o maior número de reações no ponto B. Em A eu tenho uma reação, em C eu tenho uma reação, em B eu tenho duas reações. Então eu realizando o cálculo do momento em relação a B, eu já elimino essas duas incógnitas do meu cálculo, que facilita um pouco. Então vamos lá, ó. Quem é o momento que está realizando? Vamos começar pelas forças aqui, ó. Observe aqui, ó. Se aqui eu tenho 100 milímetros e aqui eu tenho 150, a distância de E para B aqui é 50 milímetros. Então eu tenho que um momento no sentido positivo, ó, no sentido anti-horário, de 400 newtons vezes 0,5 milímetros. Deixa eu desgrampear aqui para facilitar a nossa análise. Vou colocar essa folha aqui de lado aqui. Ok. Beleza. Continuando nossa análise aqui, ó. Agora, AY, ó. Qual que é a distância? Observa que eu tenho uma força em Y. Então, a distância é em X. A distância em X de A para E, 50 milímetros. Vezes a força. Só que ele está gerando um momento horário. Então, ele é negativo. AY vezes 50 milímetros. O outro, ó. Entre o ponto E e o ponto D, eu tenho a distância de 300 milímetros. Então, eu tenho 400 newtons vezes 0,3 metros, vezes 300 milímetros. E menos porque, ó,
a força, deslocando ele linearmente aqui sobre. Observa que se eu aplicar o momento, ó, em C com relação a essa distância, qual é essa distância? 75, 250 menos 75, ou seja, 175 vezes Cx. Então eu passei a ter o quê? 200 Nm menos 0,15 AY metros menos 120 newtons metro menos 0,175 Cx metros igual a zero. Deixando que a incógnita de um lado da igualdade e colocando os elementos sem incógnitas para o outro lado da igualdade, eu tenho uma terceira equação. 0,15 AY menos 0,175 Cx é igual a 100 newtons metro. Nossa terceira equação. E aí agora realizando, ó, pegando a equação 1 e a equação 2, aplicando em 3, observa que com isso, minhas incógnitas em 1 e 2 é somente B, ó. Ok? Eu consigo determinar qual é o valor da tração em B. Então a tração em B é 1.574,969 newtons, ou 1,575 kilonewtons. Como a nossa unidade no problema está em newtons, nossa resposta mais precisa seria em newtons, a primeira, mas também é aceitável a segunda resposta aqui, com uma menor precisão no resultado. E aí, aplicando agora o valor de B em 1 e o valor de B em 2, eu determino quais são os valores das reações em Cx e AY. Porém, observem que B, o sinal que eu encontrei aqui, foi positivo. O sinal que eu achei, que eu determinei através dos cálculos em AY, também é positivo. Ou seja, o que isso significa? Significa que o sentido das minhas reações que eu determinei, ó, no meu diagrama de corpo livre estão corretas. Porém, observa que o sinal de Cx deu negativo. O que isso significa? Significa que o sentido adotado em Cx aqui no diagrama de corpo livre, ó, ele é o inverso. Por isso, para finalizar esse exercício, nós precisamos redesenhar o diagrama de corpo livre. Ó. Então, onde eu tenho que AY positivo, Cx negativo e B direcionado para o quarto quadrante, numa inclinação do ângulo θ, ok? Se você quiser trabalhar aqui com os componentes, sem problema nenhum, não é comum. Como é uma força resultante que é mais habitual determinar o valor da resultante, tá ok? Se você quiser permanecer com os valores das componentes aí, sem problema nenhum, tá ok? Então, mais um exemplo pra gente aí de uma análise de equilíbrio num sistema
bidimensional, tá ok? Um abraço e até a próxima.